Olá, bem-vindo ao nosso Canadá. Eu sou o Douglas e hoje eu vou fazer uma entrevista muito legal com a Sandra da Canadá Destino e ela vai tirar algumas dúvidas sobre os colleges aqui no Canadá. Muitas pessoas vêm para cá utilizando o college como uma maneira de fazer a imigração para o Canadá e ela vai tirar várias dessas dúvidas hoje, como por exemplo, qual o college mais barato, onde fica o college mais barato, quando começam as aulas, quais são os cursos que tem por aqui, se college é igual a faculdade e várias outras dúvidas que o pessoal me mandou lá no Instagram e mandou também, costumam perguntar para ela também. Então, se liga nesse vídeo, é um pouco longo, mas vale a pena ficar até o final. Fica com o vídeo aí agora. Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bom, Douglas, e você? Tudo bem, hein? Olha, faz um tempo que a gente não conversa, né? Eu acho que foi em 2010, 2011 a última vez que a gente conversou pessoalmente, né? Pessoalmente, foi quando você veio na agência, né, para fazer seu Foi, primeiro intercâmbio. Olha, já tem um foi, tempão, mas foi em ainda bem que novembro tem de a, 2010. ainda bem que tem a tecnologia do Skype para a gente falar um oizinho aí de vez em quando, mas se Ah, não, né, é, no Skype, WhatsApp, senão a gente tá verdade. perdido, né? Nossa, é verdade. Eu acho que a gente já conversou várias vezes depois do intercâmbio, né? Até para imigrar, né? Quando você estava para ir para o Canadá Sim, de vez, a gente bateu um papo ainda também sobre. sim, né? É, Legal. eu tive uma sorte de ter sido contratado por uma empresa aqui, né? Mas eu estava questionando com a Michelle a possibilidade de fazer um college para a gente poder imigrar para cá, né? E daí, enquanto eu estava começando a pesquisar, eu acho que eu até fiz algumas perguntas para você, daí Sim. putz, me surgiu Eu, uma vaga aqui e eu consegui, né? Tirou na loteria, ganhou na loteria. Isso é um jeito muito bacana. Você sabe que existem É, mais de 70 maneiras de migrar para o Canadá. E uma delas sim. é desse jeito como vocês foram, que é para job Uhum, offer, ou às vezes por repatriação, né? A sim. expatriação, então o pessoal que trabalha numa empresa no Uhum, país, no Brasil, e é transferido para lá, é transferido para o sim. Canadá. Mas o estudos É. hoje em dia é um dos meios mais baratos, tranquilos, talvez, de migrar. Né? Mas olha, eu acho muito legal falar sobre esse assunto. Eu nunca conversei sobre esse assunto aqui no canal, né? E eu tenho várias perguntas que normalmente as pessoas me fazem sobre essa questão de estudar no Canadá, que eu acho que o principal foco das pessoas é justamente estudar para a imigração, não é? É isso aí. Muitas vezes as É. pessoas vêm, 99% que vem conversar com a gente aqui, perguntar com a gente, tipo, eu gostaria de estudar no Canadá, Uhum, pensa, né, vai com foco no do depois, o que, que a educação promove. Então, o fato de poder trabalhar no Canadá, o fato de poder, depois que se forma, continuar a ganhar experiência profissional e até uma imigração. Então, normalmente, é raro, hoje em dia, é uhum, raro as pessoas que querem ir fazer um curso superior, uma pós, um mestrado, uma nova faculdade, para voltar para o Brasil com um currículo melhor. é, Existem ainda essas pessoas, mas uhum. normalmente é quem está com foco em ficar de vez. Ah, não, com certeza. E daí, nessas dúvidas que as pessoas têm, uma das primeiras que sempre, uma pergunta que sempre me fazem é se o college, ele equivale a uma faculdade no Brasil. E, Sim, sim, exatamente. O college, o nome college no Canadá é uhum, faculdade. Então, no Canadá é uhum, dividido por colleges e universities. uhum, Então, são universidades e faculdades. As universidades, que são as mais antigas, desde 1890, 1900 no Canadá, uhum, elas são do mesmo modelo no Brasil. Tem aquela coisa de bacharelado, 4 anos, depois mestrado, doutorado e assim vai indo, né? Então, com uhum, foco mais acadêmico e tudo mais. Então, o governo canadense percebeu, nos últimos 60 anos, porque o primeiro college nasceu há quase 60 anos, uhum, então, eles perceberam que precisavam ter uma faculdade mais rápida, focada no mercado de trabalho, para aprimorar esse profissional, agilizar a criação desse profissional, né, uhum, para o mercado. E não esperar 4 anos, só depois de 4 anos no bacharelado ele conseguir é, se formar e agora ir para a prática. Então, o college nasceu para isso. uhum, Então, os cursos, por exemplo, administração, até engenharia, eles têm a partir de 2 anos de duração, que é os chamados technicians, que não é o uhum, tecnólogo, aquela coisa de tecnólogo uhum. brasileiro, entendeu? Isso Tem muita gente que fala assim, ai, mas eu não vou fazer college não, eu quero uma university, porque o college é é, uma coisa meio, né, de técnico, curso técnico. Então, uhum, sim e não. Ele é, né, focado realmente para a parte técnica, para a parte prática, por isso que tem muitas vezes aulas
mão na massa, né, os chamados Uhum. co-op, são aulas dentro das indústrias, das empresas que têm parceria com os colleges, Isso. mas basicamente os colleges são faculdades que têm cursos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, bacharelado de 4, pós-graduações e param aqui, mestrado e Uhum. doutorado em universities. Então, se a Legal. gente fosse resumir Uhum. qual a diferença básica de college e university, nós diríamos que universities são mais acadêmicas para formar os profissionais que precisam normalmente assinar, então advogado, médico, enfermeiros, engenheiros, tá? Uhum. Mas o college é aquela base prática para poder já colocar esse cara no mercado de trabalho já durante os estudos e não esperar a parte tão acadêmica. É. Não, e é interessante porque eu acho que essa mão de obra mais rápida falta bastante aqui no Canadá, né? No Brasil também um pouco, né? Mas aqui eu vejo muito uma demanda por essa mão de obra que tem do college, né? Exato, exato. Então, é exatamente por isso que o governo criou o college, né? Então, Uhum. ele separou da universidade. Muitas vezes, eles têm convênios, os colleges têm Uhum. convênios com as universidades. Então, o cara pode fazer, por exemplo, civil engineering, electrical engineering. Vou falar de engenharia, porque realmente é uma profissão que no Brasil, o cara só pode fazer engenharia no Brasil se for uma faculdade de 5 anos, né? Sim. Então, no Canadá, ele pode fazer uma faculdade de 2 anos, que é chamado Civil Engineering Technician, Uhum. aí num college, aí ele tem aulas práticas no mercado, aprende e tal, começa a trabalhar, aí durante o trabalho, a empresa dele de repente fala, olha, seria legal você se especializar ou você ganhar um bacharelado, porque aí eu posso te colocar Uhum. numa carreira superior. Então, esse mesmo cara que fez 2 anos de college agora volta para a university, já no terceiro ano, então ele faz o Uhum. terceiro e o quarto ano na university, e aí Uhum. ele ganha um bacharelado. Então ele vai ter um diploma de 2 anos e um Uhum. bacharelado feito em 2 anos, que são somados os dois mais dois, entendeu? Olha aí, interessante, não sabia dessa possibilidade, viu? Isso Não é sabia mesmo. save money. Então, o próprio canadense Verdade, faz é. isso, porque o Uhum. college é muito mais barato que a Sim, universidade, é mais sim, sim. fácil de ingresso Uhum. do que a universidade. Uhum. Então, e é mão na massa, né? Aprende na prática. Então, é Sim. win-win situation que a gente chama. E mais ou menos, quando que começam esses cursos do college? Porque tem uma data específica. Eu sempre vejo o pessoal comentando isso sobre datas específicas e você percebe que tem pessoas que chegam mais num determinado período do ano, né? Exatamente. Os colleges e as universidades, o ano letivo, comparando com o Brasil, que seria janeiro, fevereiro, né? O nosso Uhum. início de ano. O início de ano no Canadá é setembro, que é logo Sim. depois quando o verão começa a ir embora, né? Então, acabando o Isso, é. verão, aí começa Então, setembro seria o principal início de aula, seria Uhum. setembro. Então, a gente pode dizer que 100% dos cursos começam em setembro. Sim. Mas aí tem também o meio do ano, igual a gente tem julho no Brasil, Uhum. no Canadá também tem meio do ano. E o meio do ano deles, teoricamente, é janeiro. Então a gente pode dizer Uhum. que 100% dos cursos começam em setembro, Uhum. 50% dos cursos começam também em janeiro e 15, 20% desses mesmos cursos começam também em maio. Então existem 3 semestres canadenses, 3 datas de início que poderiam ser consideradas. Sabe por que Uhum. existem 3, Douglas? Uhum. Porque o ano letivo canadense, o semestre, que a gente aprendeu em latim que semestre significa 6 meses, no Aham. Canadá os semestres são 4 meses de duração. Ah, entendi. Então, exato. Então, começa de Ah. setembro, vai de setembro até dezembro, né? quatro Uhum. meses. Aí, o semestre 2 começa em janeiro e vai de janeiro a abril. Aí, Uhum. maio, junho, julho e agosto, para aquele que começou em setembro, normalmente esse período são 4 meses de férias escolares sem aula, porque é o verão Entendi. novamente. E aí o estudante internacional pode trabalhar nesse período durante um período integral, né, o dia inteiro, se ele Sim. quiser. Mas para quem começa em janeiro, ou até quem quer começar nesse semestre de maio, é um início de turma. Uhum. Então, É, existem 3 semestres em 12 meses. é. E maio, eu não sei,
opinião pessoal, tá? Maio é um mês bom para chegar aqui no Canadá, porque terminou já o inverno, está começando, está na primavera, está começando a esquentar e tal. Você não pega aquele friozão, né, do começo do ano, né? Setembro ainda Ah, tá, que o pessoal chega no meio de agosto para começar as aulas sim. em setembro, porque setembro, o início é Uhum. exatamente na primeira terça-feira do ano, logo depois do Labor Day, né, do Isso, feriado do de Labor feriado. Day, exatamente. Então, Uhum. na primeira terça-feira começam as aulas. Então, a pessoa Uhum. normalmente chega a ser o quê? No meio de agosto. E agosto ainda tá em Nossa, Toronto, 35 é, graus, 40 graus, muitas é, vezes tá calorzão, né? Então, chegar isso. em setembro também é um bom período. Até Uhum. porque, como 100% dos cursos começam em setembro, Uhum. precisa ver qual curso que tem começando em maio. Então, nem todo Hum, college tem curso começando em maio, às vezes não tem demanda, né? sim. Mas É, normalmente são 3 semestres no ano. é. E daí a pessoa sabendo sobre isso é importante para ela se programar, né? Porque daí ela vai se programar para o período que ela precisa começar, né? Planejamento é tudo nessa hora, né? E é aí que Isso. nós estamos aqui para isso, para fazer esse planejamento de trás para frente, Uhum. né? Quando que É. começa o curso, quando tem que estar lá, e aí visto, então todo esse processo para fazer um Uhum. planejamento completo. E o ideal é Sim. as pessoas se prepararem entre 6 meses a um ano antes. Se der para se preparar com um pouco mais ainda, melhor, mas Ah, é. porque não dá para preparar assim para ir no mês seguinte, sabe? As coisas têm que ser com mais Ah, calma. é. É, tem todo o processo, né? E uma outra pergunta que o pessoal me faz é sempre, qual que é o custo de um college? Varia bastante, né? Dependendo do curso, da região, né? Quais são Sim. os mais em contas, assim? Quais são os melhores, na sua opinião? Se bem que melhor não tem, né? Não É, tem como melhor, você falar melhor qual é melhor, né? isso, melhor vai depender É, muito do que o cliente quer, né? O que o estudante é. busca e a região. Mas como todos os colleges, bom, existem colleges públicos e privados, vamos deixar isso bem Uhum. claro, tá? Tem algumas Sim, escolas de idioma que também são colleges, tá? Então, mas só que aí é um college diferenciado. Esses sim são os vocacionais técnicos, tá bom? Então, uhum. colleges privados têm outra nomenclatura, outra denominação. Agora, falando dos colleges públicos, e aí vem uma diferença grande em termos de público Brasil-Canadá. No Uhum. Brasil, quando se fala público, se fala grátis. Né? Ah, eu vou entrar numa faculdade pública, ela é gratuita. E no Sim, Canadá é gratuito o ensino até o final do ensino médio. Terminou sim, o ensino médio, o canadense paga o nível superior. Mas sim, as universidades e escolas são públicas do governo. O que significa? O governo é o dono. Existe todo um sim. board, né, que Uhum. cuida de tudo isso, mas é o governo que abre ou fecha curso, investe grana para aumentar o tamanho do college ou as instalações, modernizar. Então, vem do Uhum. governo e das indústrias parceiras. Sim. Então, para o estudante internacional, é pago, né? Para o canadense é coisa de 5, 6 mil dólares o ano, um curso, depende do curso. Mas Uhum. para o brasileiro ou para o estudante internacional, aquele que não é canadense, normalmente dura em torno, o valor custa em torno de entre 12 a 24 mil dólares o ano, depende do tipo do curso. Então, cursos É. como por exemplo, animação, 2D, 3D, essas áreas são Uhum. caras. Aí essas Sim, áreas costumam ser tipo 18, 19, 20 mil dólares canadenses o ano. sim. Né? E aí também tem aonde que é feito esses colleges. Existem mais de 250 colleges públicos no Canadá inteiro, de costa a Hum, costa, tá? Então tem colleges em sim. cidadezinhas que as pessoas provavelmente nunca nem ouviram falar, Uhum. e ali costuma ser um pouco mais barato, porque realmente não tem nem público, nem demanda. Então, É. E o tem custo de vida também pode ser mais barato, né? pode ser mais barato. Agora, por outro É. lado, são cidades normalmente que têm o quê? 70, 50 mil habitantes, então pode ser que Uhum. trabalho enquanto está estudando, pode ficar também um pouco escasso, Sim. né? Então a É. gente tem que ter essa noção. Mas tem colleges a partir de 9 mil dólares o ano, Tá. tá? Isso pode variar ainda, né? Mas também o ano não é um valor assim tão absurdo, né? Se você for pensar, Exato, né? mas tem que lembrar que o ano são 8 meses, né? Porque É. maio, junho, julho e agosto normalmente é férias, ou seja, tem 4 Uhum. meses de férias aí. Então a gente É. pode dizer que esse valor é por 2 semestres. Uma das Uhum. faculdades hoje mais barato, e aí a gente pode falar em termos disso, a Universidade de Vitória
Uhum. lá em British Columbia, pertinho de Vancouver, na ilha de Vancouver, tá? Bonito, né? Lindo, maravilhoso, você conhece, né? Uhum. Aquela região, em Vitória, existe a Universidade de Vitória, e ela tem um Uhum. curso de 2 anos, chamado Continuing Education, que é como se fosse um college dentro da universidade, que ele tem, é um curso em Business Administration, e são 2 anos de curso, e ele está custando US$ 16.000 os 2 anos. Hum. Ah, Os 2 anos. É um valor bem barato, em né? conta, né? É. Então, agora, tem pós-graduações por 12, 13, US$ 15.000. Então, tem que pesquisar, depende muito da área onde que a pessoa Uhum. quer. A gente tem Sim. essa listagem aqui. E daí, sobre esse assunto de colleges mais baratos, né, tem também a questão que as pessoas procuram para imigrar. Tem alguns lugares que são mais fáceis para imigrar, daí no caso, fazendo college, né? Sim, eu costumo dizer que para emigrar para o Canadá, uma das coisas que você precisa para emigrar para o Canadá é estar no Canadá, Sim. né? Então, estar no Canadá é uma facilidade muito grande, tá? Então, Uhum. nem sempre você precisa estudar para emigrar no Canadá. Pode Sim. ser, haja vista você, né? Pode ser Sim, que é. uma oferta de emprego consiga se imigrar sem nenhum estudo. Agora, Sim. nível de idioma, o inglês e o francês, né, Uhum. ajuda muito. Então, Sim. existem lugares no Canadá que têm sistemas provinciais, tem cidades hoje em demanda, cidades que Sim. estão precisando de popular ali a cidade e tudo mais. Isso. Então, eles buscam esses imigrantes de fora. Então, quem estuda em uma dessas cidades, normalmente, ganha-se pontos a mais para Uhum. poder aumentar na possível imigração. Agora, Uhum. não por isso, Douglas, fica limitado a pessoa que fala, olha, Toronto não tem essa pontuação, por exemplo, mas, então eu não vou para Toronto? Não, não Uhum. significa isso, porque a imigração ela acontece muito pelos estudos, mas também pelo Uhum. trabalho. Então, o Ah, fato da sim. pessoa ter estudado, vamos supor, em Toronto, e ela vai poder Uhum. trabalhar enquanto ela estuda, depois que ela se forma, ganha mais até 3 anos de permissão de trabalho pós-formado, ou seja, faz um curso de 2 anos e ganha mais 3 para ficar no Canadá só estudando, ou seja, ela vai ficar 5 anos no Canadá. Sim. Desses 3 anos que ela tem para trabalhar, já com uma profissão canadense, a chance Uhum. dela ganhar experiência profissional e ser absorvida pelo mercado é grande, independente da cidade, tá? Sim. Agora, você falou sobre facilidades. E tem cidades que facilitam? Sim, tem Uhum. cidades, como as províncias do Atlântico hoje em dia. Em Sim. Ontário, tem 5 cidades que estão dentro do programa Rural e Norte, o programa de migração rural e Norte Program. Então, Uhum. cidades, por exemplo, em Ontário, como Sault Ste. Marie, North Bay, Uhum. são cidades hoje que têm condições de absorver, né? Sudbury, são cidades que têm condições de absorver os Uhum. estudantes ou as pessoas que trabalham na cidade. E aí tem uma É. lista de profissão em demanda. Então, não É. é só estudar no local, mas é É. estudar e conseguir trabalhar em alguma coisa, entendeu? Ah, um detalhe sobre Sudbury, foi uma das cidades que as pessoas mais mudaram em 2020. Mudaram para lá, saíram de Toronto e foram para lá porque é muito mais Exato, barato pelo morar lá, né? custo de vida, Isso. né? Em Sudbury É. está muito em conta. Acho que Saindo fica de 4 horas Toronto, de né? Toronto, né? Fica umas 4 horas de Toronto. Exato. Aí, assim, por Uhum. exemplo, Sault Ste. Marie é uma cidade que fica de carro 17 horas de Toronto. Uhum. Mas de avião é 1 hora e meia, atravessa todo o lago e está ali. Então, É, assim, é. é muito relativo, assim, entendeu? E tem muito aeroporto aqui onde eu moro, tem um aeroporto pequeno, então tem muito aeroporto que você pode comprar voo para esses lugares, né? Que não Porque é às vezes tão tem voo caro, para né? isso. Às É, vezes US$ 100, US$ 150, você compra uma passagem para ir para lá. isso é. Às vezes é mais barato, você perde menos tempo, né? Que às vezes o pessoal me pergunta, por exemplo, sobre o trem. Dá para ir de trem, por exemplo, para o Quebec, daqui de Toronto para o Quebec, mas você vai ficar 4 horas no trem. Você pega um voo de 1 hora, você está no Pagou Quebec. US$ 90, eu já fiz isso, É, né? Pega um você voo não- aí na ilha de Toronto aí, é, rapidinho, faz para lá, um voo uhum. super bacaninha, e o aeroporto é bem bacana. Então, É, é isso. locomoção é muito fácil aqui, né? Eu acho que assim, para quem mora aí no Brasil, depende de onde a pessoa mora no Brasil, essa coisa Uhum. de distância de 3 horas de carro, 4 horas É, de carro, pode assustar ou falar, é logo ali. Pessoal é, que mora em São Paulo, uhum. que está acostumado Ah, nas é. grandes cidades, né? 3 horas é logo ali. Eu vou no final de semana tomar uma cerveja em É, Ribeirão Preto.
e vai e volta, né? Exato, entendeu? Até logo ali pra gente. É. E tem idade máxima para fazer um college? Que Não essa é tem, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Eu, sim. por exemplo, imigrei, eu tinha 38 anos, né? Então, já E estava você já quase estava nos 40. você estava se achando velho já, né? Com 38 anos Nossa, para fazer uma faculdade, não é isso? eu fiz aniversário, perdi 5 pontos no Express Entry, né? Não tinha nem o que comemorar. Exato, é isso. Então, esse é um problema. Não tem idade máxima para fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. Uhum, As faculdades, os colleges, as universidades não aceitam com base na idade, tá? Não é uhum, isso, não é o critério deles. Agora, para é, imigrar, pode ser um uhum, problema. Então, é, aí, quando a pessoa é um pouco mais madura, né? Eu já estou uhum, beirando os 50 anos, então, quando chega nessa idade, próximo dos 50 anos, a gente zera na pontuação para uhum, Express Entry, mas, por sim. outro lado, existem cidades que até 55 anos imigram ainda, Ah, tá. entendeu? E eu acho que tem uma questão de você, quando você vai ficando mais velho, eles esperam que você tenha um inglês melhor, que você tenha uma qualificação profissional melhor. Então, não é que a idade elimina você, né? Então, eles esperam que você tenha essa progressão. Quanto mais velho Exato. você mais experiência profissional tem, mais melhor Teoricamente, inglês isso. e tal, né? A imigração, o processo de imigração, basicamente, ela é pontos. Uhum, Então, sim, você tem lá até 1.200 pontos para alcançar, né? sim, Então, se você zera na idade, então a partir de 40 anos, 45 anos, zera a idade. Se você zera na isso, idade, você tem condição de voltar esses pontos de alguma outra forma. sim, Então, o nível de inglês, o nível de francês. Ah, eu só tenho um isso. bacharelado, você faz uma pós-graduação, você aumenta, um mestrado, você aumenta. Então, Uhum, há condições de, puxa, sou, ferrou, zerei na idade e não imigro mais. Não, não é bem assim. uhum, Né? Então, você sim, pode colocar esses pontos perdidos da idade em outras áreas. Então, para emigrar, hoje em dia uhum, se pede muito, conta-se idade, profissão, experiência educacional, então nível uhum, educacional, nível do idioma, inglês e francês, o sim, cônjuge pode somar pontos também, aumentar os sim. pontos na profissão. E aí tem o tal da job offer, né? Sim, Que é também. só uma job offer. Se eu tiver 60 anos, inglês zero, mas a minha Uhum, profissão é boa, eu sei fazer algo que o Canadá precisa, eu recebo uma job offer, a job offer já me dá 600 pontos. isso é. Então, eu já subo, eu já vou É, para pontuação maior do que quem fez mestrado no Canadá, por exemplo. Então, depende isso. muito, entendeu? É. E também tem a região, né? No Atlântico também você consegue uma pontuação alta com o processo de migração, né? Local, Exato, regional ali, né? regional, não só o É, Atlântico, mas essas cidades provinciais. sim. Em Vancouver, por exemplo, todo mundo tem medo de Vancouver por causa do custo de Vancouver. É caro. É caro comprar uma casa em Vancouver. Se você for Sim. comprar uma casa, ele é caro. Mas viver Uhum. em Vancouver não é tão diferente do que viver em São Paulo, por exemplo. É, ou em E, Toronto, né? ou em Toronto. Então, assim, mas Vancouver tem um programa de imigração muito interessante. Aliás, dois. Uhum. Um deles é na área de tecnologia. Existe o Tech Uhum. Pilot, BC Tech Pilot, que se você Sim. é da área de tecnologia em British Columbia, você imigra por lá. Então, Uhum. imigração por Vancouver. E outro, existe uma lista de faculdades, de universidades e cursos na área de mestrado profissionais, não é nem mestrado Uhum. estricto sensu, mestrado profissional, que se a pessoa estuda alguma daquelas áreas, a hora que termina, ela já pode aplicar para imigração, porque ela está na Uhum. lista das profissões em demanda. Sim. Então, você vê que aí não importa a idade da pessoa, Sim, entendeu? com Então, assim, certeza. você vê que, na verdade, imigrar para o Canadá Uhum. tem que estar no Canadá. É, com certeza. E uma outra pergunta, que já me fizeram essa pergunta, eu acho muito engraçada. Tem vestibular para entrar nas faculdades aqui do Canadá? É, não tem vestibular, não. Não, Não, né? você não precisa nem fazer o Enem para poder entrar, não é assim, entendeu? Tinha até esquecido do Enem, acho que faz tanto tempo que eu não ouço falar. Não precisa. Para você ser aceito nas universidades ou nas Uhum, faculdades, independente do nível do estudo, seja uma nova graduação, pós ou mestrado, o que uhum, eles pedem é o seu histórico escolar do ano anterior. Então, eles tá. querem ver que você, por exemplo, você vai fazer uma faculdade nova, você saiu do Uhum, ensino médio, eles vão olhar
seus anos do ensino médio, então o segundo e o terceiro Uhum. ano do ensino médio, e as notas que você teve ali. Então, se a pessoa vai Sim. fazer engenharia, eles vão olhar as suas notas de matemática, Tá. basicamente isso. Você vai fazer nursing, né, enfermagem, eles vão olhar Uhum. as suas notas de biologia e química. Então, Sim. eles olham esse tipo de nota sua. E como Uhum. nós temos, o brasileiro tem a média, a maioria que é média 5, 6, a gente não tem problema em não ser aceito por causa disso, tá? Uhum. Então, Tá. para entrar no Canadá, é isso, eles olham o nível anterior, então quer fazer uma pós, você tem que ter tido uma faculdade anterior, quer Uhum. fazer uma faculdade nova, tem que ter terminado o ensino médio, e Uhum. aí o nível de inglês, o nível de idioma. Então, se você vai estudar em escolas que são anglofônicas, né, o nível de Uhum. inglês é exigido. Você vai para o francês, para Quebec, por exemplo, Montreal, aí Uhum. pode ser que eles olhem também ou o nível de francês, né, para Sim. olhar o quanto você sabe. Então, o que precisa é isso, saber Uhum. o idioma que você vai estudar. Aham. E aí existem vários testes que podem ser feitos aqui, IELTS, Eu ia TOEFL. perguntar, tem um mínimo ou não? Tem mínimo, sim. Tem. Tem o IELTS, TOEFL e atualmente, por conta da pandemia, eles estavam aceitando o Duolingo. Sabe Ah, o Duolingo, aquele do sim, passarinho? do aplicativo, Do né? aplicativo. Então, esse teste, por Uhum. exemplo, ele é um dos mais baratos, um dos mais rápidos, porque ele sai em 2 dias o resultado, é online, você Uhum. faz da sua casa, e Uhum. ele dura só 45 minutos. Então, por exemplo, Entendi. o IELTS tem mínimo. Para um diploma, que são os cursos, uma nova faculdade, por exemplo, né, uma faculdade de 2 anos, os diplomas eles exigem em torno de 6.0 de IELTS, Uhum. tá? Algumas Tá. matérias mais específicas pode ser 6.5. O IELTS vai de 0 a 9, então eles exigem 6.0 ou 6.5, Uhum. tá? Sim. Esse mesmo curso, na equivalência do TOEFL, seria em torno de 80, 84 pontos, entendeu? Uhum. E no Duolingo, 105, 110, 115, que vale até Entendi. 160, né? O Duolingo vai até Sim. 160. Então, tá ali, Uhum. ó, é um pouquinho acima É, do meio, né? É é, um pouquinho melhor do que o intermediário. tem que ter um intermediário um pouquinho mais para cima, né? Exato. Então é. Agora, você sabe uma coisa interessante, Douglas, que Hum. é, as pessoas às vezes falam, poxa, então eu tenho que melhorar primeiro o inglês no Brasil, enfim, vou melhorar, Uhum. e só depois que eu melhorar é que eu vou poder, então, aplicar para a faculdade? Uhum. Não. Quer saber uma Uhum. coisa muito interessante hoje que as faculdades fazem? Existe Uhum. um programa chamado Pathway. Esse Ah, já ouvi Pathway, já falar. ouviu Já. falar? Então, o Já. Pathway, ele, na tradução literal, seria caminho, né? Isso. Então, esse Pathway, por exemplo, ele faz com que o estudante possa começar o inglês Uhum. numa escola de idioma parceira da faculdade, e hoje em dia, inclusive do Brasil, ele pode estudar online, ao vivo, com as professoras, Uhum. né? Porque você sabe que com o lockdown, essas coisas, tudo muita Isso. coisa fechada. Uhum. Então, as aulas ficaram online. E o online é ao vivo, não é aula gravada, que você está sozinho, não, tá? Uhum. Então, esse pathway a gente pode fazer assim. A gente faz uma análise de que nível que a pessoa é hoje e o Uhum. quanto ela precisa melhorar para ela chegar no nível que a faculdade, o curso dela exige. Uhum. Aí vamos supor que ela precise, sei lá, de 6 meses de inglês. Ela pode começar do Brasil esse curso, a gente matricula online, são 3 horas de aula diárias, de segunda a sexta, ou Uhum. seja, 15 horas de aulas semanais. E com Uhum. essa carta de aceite, não, ela vai começar segunda-feira a aula. Mas a escola já manda, olha, você foi aceito, né, 6 meses de inglês Pathway. Essa carta de aceite, dizendo que ela vai estudar durante 6 meses no Pathway, a gente apresenta para a faculdade, para o college, para a universidade. E Uhum. aí a universidade, que tem parceria com essa escola, fala assim, ah, ok, Douglas, então eu vou te aceitar no curso que você quer, Uhum. vou segurar sua vaga aqui, você vai ter sua vaga aqui, com uma condição, você apresentar a conclusão desses 6 meses aqui, tá? Então, você tem Uhum. até, por exemplo, agosto para concluir esses 6 meses e me apresentar o certificado de conclusão. Aí você não precisa fazer nem IELTS, nem TOEFL, nem Duolingo, nem nada. Você Uhum. termina esse inglês, a Tá. escola de idioma te dá o certificado e você entra agora já direto. Mas você já Uhum. segurou a sua vaga lá atrás. Entendi. Ah, prático, né?
interessante, né? As pessoas têm medo, às vezes, de fazer as provas de inglês, né? Então, é um Exato. jeito mais fácil até, né? Eu, por exemplo, eu odeio testes. Eu sei Uhum, falar inglês, eu escrevo inglês, mas na hora que me coloca numa prova, uhum. eu fico com dúvida. Eu não sei se, eu acho que é isso aqui, Ah, mas é. eu não sei se é isso aqui direito. Então, Uhum. eu É, odeio testes. Eu sempre vou é. mal em testes, entendeu? Uhum, Mas, por outro lado, se eu faço aula de inglês, que tem provinhas semanais ou quinzenais, não, mas eu estou seguindo ali. Mas ao final do curso eu vou ganhar um certificado e isso me elimina esses testes? Eu acho um negocião, entendeu? Não, com certeza. Tem algum college que você recomenda, assim, para as pessoas? Algum que, de repente, tem uma promoção agora, ou alguma coisa Boa assim? Não. pergunta, exato. Olha, a gente representa mais de 100 colleges públicos no Canadá inteiro. Eu seria Uhum, injusta de falar para você esse ou aquele e tudo mais, né? uhum, Novamente, depende muito do que o aluno quer, o que ele vai estudar, a gente tem que ver. Mas, por exemplo, tem colleges hoje que dão bolsa de estudos para estudante internacional. Então, uhum. aquele preço de 15, 16 pode cair dependendo da faculdade, do college que a pessoa escolhe. Então, tem Humber College, por exemplo, que é uma das faculdades mais famosas de Toronto, né? O Humber Sim. College. Está com $1.000 de bolsa. Então, se você for Uhum, estudar no campus de Toronto, $1.000 de desconto. sim. Niagara College, por exemplo, que fica na região de Niagara, que tem Pertinho cursos aqui de casa. exato, e tem cursos excelentes. Niagara é um college muito bom na área de Uhum. culinária, hotelaria, É. wine. Então, a pessoa que quer se formar nessa área de, sei lá, quer ser o cervejeiro ou Uhum, sommelier, são áreas muito interessantes, né? Até na área uhum. de cannabis ou essa Isso, área é. de horticultural em geral, Aham, o sim. Niagara é muito bom nessa região, né? Então, Sim, assim, é. tem colleges muito específicos em alguma área. E o Niagara está com $2.000 de bolsa de estudos. Ah, olha só. É, E você sabe que tem muitos brasileiros aqui na região de Niágara, porque é uma região barata de morar, é uma região muito bonita e tem muita gente, eu conheço muita gente que está fazendo college aqui em Niágara, tem muitos brasileiros aqui é nessa região, né? com E dois é mil dólares de bolsa. Com isso. uma região que é mais barata de viver, né? Normalmente atrai Uhum, mais famílias que vão com família, vão com filhos e tudo mais, isso. aluga casa grande. Uhum, É, Niagara on the Lake ou Niagara Falls, na qual uhum, tem hotéis e restaurantes e bares, né? sim. É uma Las É, Vegas do Canadá. Então, assim, uhum, tem uma nightlife muito grande, então tem empregabilidade. sim, É uma região promissora, é algo assim. Mas não sim. só, tá? Tem, por exemplo, um pouquinho mais para o interior, colado com Detroit, né? Bem Uhum, colado mesmo, é uma ponte de distância, onde tem o rio ali, é, tem uma cidade chamada Sárnia. E essa uhum, cidade de Sárnia está em crescimento. Antes era uma cidade sim. de idosos, e hoje está uma cidade mais populosa, né, e Uhum, com bastante jovens, pubs sim. nascendo. Por quê? Porque o college que está lá recebeu um aporte de 16 milhões do governo canadense. E Uhum, aí ele criou mais cursos em demanda para a região. Então tem cursos, por exemplo, em agribusiness, tem uhum, cursos de manufacturing em termos de pós-graduação. E ele tem uma aham, estrutura de pós-graduação que eu acho muito legal. Cursos uhum, normalmente de 4 semestres, uhum, mas que o quarto semestre é estágio remunerado na área de uhum, estudos. Então, o estudante paga só por 3 semestres um curso de uhum. 4. E isso é vantajoso porque ele ganha 3 anos a mais para poder trabalhar quando se forma, porque o curso é de 4 semestres, mas Uhum, pagando só por 3. E sim, esse college está com $3.000 de bolsa de estudos para olha. algumas pós-graduações, alguns cursos específicos Uhum. para o campus de Sarnia agora para quem for começar em setembro 22. Ah, Então, nossa, que legal, hein? para você ter uma ideia o que isso significa, Douglas, algumas pós-graduações ali, por exemplo, em Financial Planning, ó, Uhum. né? Puta negócio, Financial Isso. Planning Compliance, por exemplo, Aham, uma pós-graduação desse formato que eu falei e que está custando $19.000 canadenses totais, os dois uhum. anos. Nossa, 2 anos, nossa senhora. É o preço de um e outro college normalmente, entendeu? Às vezes é. Na Universidade de Toronto, por exemplo, né? Exato. Então, assim, É.
são preços, às vezes, depende muito do que a pessoa Uhum. quer. Mas lá no Atlântico, o pessoal normalmente fala do Atlântico, Uhum. tem faculdades lá que eu falei, 9 mil, 10 mil dólares o ano. Então, mas lá Uhum. não tem bolsa de estudos. E o problema de lá é que cada província, são 4 províncias que formam o Atlântico. E em Uhum. cada província dessas 4 só existe um college público para cada uma delas. Ou Entendi. seja, um college apenas para dar toda a demanda, é um pouco mais concorrido, você entendeu? Sim, com Então é certeza. complicado. É. Mas olha, bem legal esse assunto. Eu gostei bastante de conversar com você, viu? Sobre, Legal. sobre isso. É. Tem muito mais coisas por aí, né? Assim, É. as informações elas são enormes. Uhum. Imagina, são 15 anos que eu trabalho já com isso. Imagina o quanto que já não tem de informação, algumas coisas mudaram. Com Mas você sabe certeza. uma das coisas também, Douglas, que é bem interessante e as pessoas precisam levar em consideração ao escolher aonde Uhum. estudar? Uhum. Claro, processo de imigração, o que facilita, custo de vida, isso sem sombra de dúvidas. Mas uma coisa muito interessante é verificar se tem o curso que a pessoa quer estudar. Por quê? Uhum. Porque quando tem o curso, ou só tem o curso naquela faculdade, naquela cidade, se há demanda de profissionais formados naquela região. Se não tiver Uhum. demanda profissional, o governo canadense vai lá e fecha o curso. Entendeu? Então não Tá. adianta uma pessoa, por exemplo, querer fazer, sei lá, curso de marítimo, navegação, numa Uhum. cidade no meio do Canadá, se não tiver o curso, entendeu? Porque talvez não tenha Entendi. demanda, Não vai né? ter demanda. Exato. Então, assim, engenharia eólica, Uhum. não tem em qualquer lugar, só tem nas cidades, por exemplo, onde tem. Então, pro lado do Atlântico tem muito, aquela parte do vento, em Windsor, muita Sim. parte de vento. Então, ou seja, onde tem a demanda Uhum. profissional. Então, se há curso, há Uhum. trabalho para quando ele se forma. Se não há o curso, não adianta querer bater na tecla de estudar naquela Uhum. região, entendeu? Então, é algo bem interessante É. para pesquisar. E tem um detalhe interessante que você falou, que você representa mais de 100 faculdades, né? Porque eu já vi o pessoal comentando, conversa com várias agências de intercâmbio, mas eu acho que, de repente, que nem a sua agência representa muitas faculdades e provavelmente a pessoa vai encontrar o curso, né? Não fazendo um jabazinho seu aí, né? Mas eu achei, Não, acho bem exato. interessante, é. Exato, e também assim, cá entre nós, né, a gente Uhum. ganha comissão, a gente não cobra nada do aluno para fazer esse processo, por exemplo, tá? Uhum. A gente ganha, as agências credenciadas que têm a representação oficial dos colleges, nós somos comissionados por esses colleges quando o aluno começa a aula, ou seja, quando deu tudo Uhum. certo, ele já está no Canadá para começar a faculdade. Então, Uhum. obviamente, eu vou apresentar, eu quero representar o máximo possível de faculdades para Uhum. ganhar de todas essas, mas também por Sim. dar toda uma opção dos estudantes, para o estudante. E aí Uhum. tem muita agência que não tem essa representação. Uma porque a Uhum. faculdade já não aceita mais agências, já trabalha com as específicas. Então, o que Uhum. acontece é que tem agências por aí, né, não falando mal, mas faz parte do trabalho, delas indicarem aquelas que elas É, ganhariam, entendeu? E a gente não que tem ganha um muito pouco disso. mais, né? Exato, a gente não tem muito disso Às aqui, vezes é não. mais Aqui fácil. Uhum. tá aberto, o leque está aberto. Me fala para onde você quer ir, o que você quer estudar, e eu vou te falar aonde tem as possibilidades, e aí fica ao critério do aluno escolher. Uhum. Nossa, olha, muito obrigado por essas informações. Eu acho que foi muito bom esse vídeo que a gente fez. Fazia tempo até que a gente estava querendo marcar, né? Pois é, Nunca dá né? certo, né? Né? E olha, Ano ainda bem novo, que vida deu. nova. Tinha que começar logo, senão. 2022 está aí, né? Vamos começar a fazer isso aí. Para quem quiser, vou deixar os contatos da Canadá Destino aí na descrição do vídeo. Aparece na tela para você também. E é isso aí. Obrigada. Precisando, só procurar Canadá Destino, conversar com a Sandra e a equipe dela, que vocês vão ter um suporte muito Isso. bom. Eu recomendo porque eu já usei o serviço dela, tá? Obrigada. Legal, é isso aí. E assim, é só lembrando o pessoal que as matrículas para setembro de 2022 Uhum, já estão abertas, alguns colleges já têm fechados, muitos cursos já não tem mais vaga, tá? Então, nós já uhum, estamos trabalhando matrículas para janeiro 23, por incrível que uhum. pareça. Então, Olha só. novamente, aquele negócio que eu falei de fazer o planejamento muito bem feito,
Quanto mais Uhum. tempo você fizer, quanto mais antecedência você fizer, melhor o seu processo, tá? Isso aí. Muito obrigado, Legal? viu? Obrigada a você, Douglas. Um abraço a todo mundo. Até. Tchau.